Oi, meus amores! Tudo bem? Espero que sim. Aqui é a professora Marley Carvalho, professora de História do Instituto Genária Viana. Estou falando com as minhas turmas do 7º ano, turmas 700 e 701. Bom, vamos dar início então ao capítulo 12. E o capítulo 12 fala de uma coisa que todo mundo gosta. Vamos falar do açúcar. Quando eu penso em açúcar, eu penso no quê? Na cana-do-açúcar. Então vamos falar sobre todo esse processo. Capítulo 12, em torno do açúcar. E nós vamos dividir esse vídeo em duas partes, ou seja, em duas aulas, ok? Beijo grande, meus amores! Primeira parte do capítulo 12, em torno do açúcar. Falando de açúcar, de sabor adocicado, ele encanta e conquista quase todos. Pode ser encontrado em cubos, em pó, na forma de cristais ou até líquida. Existe também nas mais variadas cores, que vão do marrom até o branco, passando por diferentes tonalidades. Sua origem mais comum é a cana-de-açúcar, mas também pode ser obtido de outras matérias-primas, como por exemplo da beterraba. E é bastante provável que você já sabe sobre qual produto estou falando. O açúcar. Essa delícia. Bom, vamos falar sobre as primeiras mudas de cana no Brasil? A colonização do Brasil teve início em 1502, com o desembarque do fidalgo português Martim Afonso de Souza. Ao chegar, Martim Afonso de Souza distribuiu terras, que na verdade, gente, pertenciam aos indígenas, hein? Os portugueses distribuiu terra aos portugueses que vieram com ele e fundou um povoado, o primeiro povoado de São Vicente. Nessa viagem, o fidalgo também trouxe consigo mudas de uma planta que não existia nas terras brasileiras, a cana-de-açúcar. Observe aí a figura, um canavial, né? Seu objetivo qual era? Iniciar o cultivo da cana, planta utilizada para a produção do açúcar. Bom, gente, tamanho o poder do açúcar. Vamos ver então como é que se deu o início dessa colonização. Bom, o governo português vai estimular os colonos a trabalhar com a produção do açúcar. Mas por quais razões trabalhar com o açúcar, com a cana-do-açúcar, com a produção do açúcar? Vamos lá? Diversos foram os fatores que contribuíram para que esse estímulo ocorresse. Primeiro, os portugueses dominavam já a tecnologia para a construção de engenhos e já tinham experiência na produção do açúcar, pois já fabricavam esse produto nas Ilhas da Madeira e dos Açores. O outro motivo é que a região da Zona da Mata tinha um solo adequado para o plantio da cana. E outra coisa, naquela época, o açúcar era um produto extremamente valioso e sua comercialização propiciava grandes lucros para os portugueses, é claro. Bom, a partir do século XVI, a colônia portuguesa na América passou a produzir açúcar em grande escala. Mas qual foi a estrutura montada para que essa produção fosse tão grande? Vamos lá? A produção do açúcar em terras brasileiras estava voltada para o mercado externo. Baseou-se na existência de grandes fazendas monocultoras, que tinham como mão de obra principal o trabalho escravo. Claro, primeiro dos indígenas e depois dos africanos e de seus descendentes que vieram para cá à força. Sabemos disso, já falamos sobre isso. Segundo alguns estudiosos, a produção de açúcar no Brasil fazia parte de um negócio de uma escala mundial. Bom, essa produção do açúcar em terras brasileiras era um negócio que envolvia os continentes americano, europeu e africano, pois o financiamento para a construção dos engenhos instalados no Brasil vinha em determinado período dos Países Baixos e a mão de obra utilizada era vinda da África e o açúcar produzido era embarcado para a Europa e lá distribuído pelos continentes europeus e para outras partes do planeta.
Bom, gente, nós temos que avaliar também onde era produzido isso, né? Nós vamos falar da Casa Grande, vamos falar do senhor de engenho e vamos falar das senzalas. Pois bem, o senhor de engenho era uma figura com um importante status social aqui no Brasil, naquele período. Mas por que isso? Gente, o senhor de engenho muitas vezes era comparado a um senhor de nobre em Portugal, comparado à nobreza lá de Portugal. Ele controlava toda a política local, indicando parentes e amigos para cargos públicos, e tinha em torno de si toda uma rede de escravizados e trabalhadores livres. Bom, era um homem muito poderoso no início. O engenho movimentava a vida econômica e toda a comunidade daquela época. Para que o engenho funcionasse, havia necessidade de um número elevado de trabalhadores, bem como a contratação de uma grande variedade de serviços. Além disso, dos diversos escravizados e funcionários remunerados que trabalhavam no engenho. Essas fazendas necessitavam também de outros profissionais. Vocês vão perceber aí nessas figuras como era o trabalho no engenho, observem bem. Nós precisamos também dos outros profissionais. Vamos lá, quais eram eles? Os ferreiros, pedreiros, técnicos do cultivo da cana. Dentre elas estavam o quê? A Casa Grande, que era um símbolo do poder do senhor de engenho. Ali ele vivia com sua família e os agregados, ou seja, seus familiares. E a senzala? A senzala, por sua vez, era um local onde os escravizados dormiam e, em geral, eram choupanas ocupadas por famílias de cativos ou em galpões coletivos, nos quais eles eram separados por sexo e viviam ali amontoados e viviam presos à noite, gente. Não tinham direito a nada os escravos. Bom, nós falamos então sobre o quê? Sobre como funcionava o engenho e como era fabricado esse açúcar nesses grandes engenhos, certo?